Bem-vindos a todos. Todos são convidados, sempre convidados, e eu espero que todos os povos, tribos e nações tenham a proteção do Criador do universo, que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que existem no planeta Terra. Hoje eu quero comentar muitas coisas importantes e necessárias para todos os povos de todas as tribos e língua e nações. Uma coisa que eu estava pesquisando sobre o catálogo do horto das plantas medicinais e aromáticas, né? O catálogo do horto das plantas medicinais e aromáticas, que, se possível, eu vou deixar abaixo, né, no YouTube, para as pessoas ver e observar, né, que tem uma infinidade de plantas medicinais, né? São muitas as plantas medicinais, só que as plantas medicinais em si só, apenas tomar um chá, como eu já tenho comentado, e muitas vezes a gente está repetindo, não vai curar, não vai fazer a pessoa fortalecer e viver com mais saúde. Apenas um chá não resolve. É preciso ter mudança na alimentação. Alimentação com mais frutos da terra, mais coisas que saem da terra, é menos industrialização, né? Coisas mais naturais. Grãos integrais, cereais, castanhas, castanhas do Pará, amêndoa, amendoim, aveia e as frutas, né? São muitos, né? E nesse catálogo aqui, que não explica detalhe por detalhe, mas são uma infinidade de plantas, né? São muitas as plantas que existem para o bem da humanidade. Deixa eu ver se eu consigo dar uma adaptada melhor aqui, para a gente poder comentar, né? Não sei se eu estou muito encostado na câmera, não pode também estar muito encostado, porque sai muito em cima, né? Mas o importante é que as pessoas possam assistir a nossas palestras, né? Na sua televisão, no seu computador. Então, são milhares e milhares de plantas nesse catálogo. Mas tem vários catálogos, né? Tem milhares e milhares de livros que falam sobre as plantas medicinais, né? São diversas plantas, né? Como a biú, açaizeiro, açoita-cavalo, né? A jiru, alfavacão. Tem a alfavaca e tem o alfavacão, né? O alfavacão ele dá um pé muito mais maior, né? E tem a alfavaquinha também, que é mais pequena, né? É que nem o boldo, tem o boldo miúdo, tem o boldo brasileiro, tem o boldo chinês, tem o boldo de diversos boldos, mas tudo é boldo, né? Alfavacão, alfavaca, algodoeiro, amor crescido, amora, anador,
andirobeira, angico, tem araçá, boi, né? Tem bastante. A espinheira santa, eucalipto, né? A falsa ípeca, falso girassol, gengibre, ginja, goiabeira, graviola. É um monte, são milhares de plantas que são bastante, né? O abiú, o açaizeiro, como eu tenho falado, açoita-cavalo, o agiú, alfavacão. O alfavacão dá um pé muito maior, né? Tem algodoeiro. O algodoeiro é usado também para tratar de fraqueza pulmonar, alívio de queimadura, atua como hemostático. Para a mulher também, que amamenta, também diz que é bom para aumentar o leite, algodoeiro. Amor crescido, amora, eu tenho falado. Anador. Anador também atua como calmante e hipotensor e cardioativo, abaixa a febre, né? Então tem vários tipos de plantas, como eu tenho falado, mas tem que mudar o estilo de vida, né? Não é só tomar chá que vai resolver o problema, é vários conjuntos, né? Tem que reunir plantas, tratamento com planta, formar um conjunto de plantas, alimentação balanceada, equilibrada, dormir bem, caminhada, meditação, pensamento positivo, tem várias características, né? Arnica, né? A gente sabe que a arnica ela é anti-inflamatória também, né? A arnica ela é anti-inflamatória, trata contusões, inflamações, inchaço, né? Artemisia. Artemisia também é usado como calmante, trata a afecção gástrica e hepática, né? E é muito importante, né? Babosa miúdo, bananeira, a banana também tem os seus princípios ativos, né? Mas eu quero falar não somente nesse assunto, né? Eu tenho outros assuntos para falar. Vamos ver aqui se é possível eu falar tudo que eu estou pensando, né? Eu quero falar sobre o Galileu, né? Porque o Galileu é um cientista da época passada, né? E ele foi acusado, né, pela Inquisição. Era o tempo da Inquisição. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui na tela do computador. Quem era o Galileu? Quem que era, né? Então vamos ver aqui certinho. Galileu foi um importante cientista do período renascentista, que deixou grandes contribuição para a física, para a astronomia e para a matemática, né? Então, Galileu foi um importante cientista, estou repetindo, do Renascimento que deixou importantes contribuições, né, para a área do conhecimento, como a matemática, a astronomia e a física. Então, ele pesquisava, né,
e observava, né, sobre... O assunto dele era pesquisar, né, sobre astronomia e defender o modelo copernicano, né, que afirma que o Sol é o centro do universo e que o planeta gira ao seu redor, né? Então, Galileu, sendo cientista, né, ele já observava, né, e pesquisava sobre isso, né? Que o Sol, né, como eu tenho comentado, afirmava ele, né, que o Sol é o centro do universo e que os planetas giram ao seu redor, né, como o planeta Terra, né? E ele, sendo cientista, ele começou a estudar, né? Um físico que chegou a estudar medicina por incidência do seu pai, mas abandonou o curso e desenvolveu carreira entre outras áreas do conhecimento. Ele fez intervenção importante, como, por exemplo, o termoscópio, né? E teve o problema com a Inquisição, né? O tempo da Inquisição, ele teve problema, ele enfrentou a Inquisição, que foi contra a sua ciência. A ciência que o Galileu estudava não era uma ciência para o mal, era uma ciência até boa, né? Então, ele teve problema com a titulada Santa Inquisição, por defender a centralidade do Sol. Passou os últimos anos de vida em prisão domiciliar por defender a teoria heliocêntrica. Então, o resumo sobre o Galileu. O Galileu nasceu em Pisa em 15 de fevereiro de 1564. Ele começou o estudo da medicina, mas ele abandonou o curso, né? E realizou importantes contribuições, sim, para a física, a matemática e a astronomia, né? E ele se tornou forte defensor, né, do modelo copernicano. Isto é, da ideia de que o Sol é o centro do universo. E foi julgado pela Inquisição 2 vezes por defender o heliocentrismo e obrigado a negar a teoria. Ele morreu em prisão domiciliar. Então, a biografia do Galileu. Galileu, ele foi condenado e até acusado, né, pela Inquisição, né? Aquela Inquisição que surgiu, né, lá no passado, né, nos tempos da Idade Média, nos tempos passado, né, que surgiu a Inquisição, e eu não vou comentar muito sobre a Inquisição, mas existiu a Inquisição. Eu posso até comentar em outras palestras, né? Posso até comentar, sim. Então, a biografia do Galileu, né? Então, os primeiros anos do Galileu. Galileu nasceu no dia 15 de fevereiro de 1564. Ele foi um cientista exemplar na cidade de Pisa, localizado atualmente na Itália, que ele nasceu, mas que na época fazia parte do Ducado de Florença, né? E seus pais eram Vicenzo Galileu, que trabalhava como músico, e Giulia Amanati Galileu. Era o filho mais velho desse casal, que a todos eles tiveram 6 filhos, né? Eles tiveram 6 filhos, né? O Vicenzo Galileu com a sua esposa Giulia Amanati Galileu, né? Eles tiveram 6 filhos na família, né?
Então a família do Galileu se mudou para Florença quando era jovem, né, e tinha 8 anos, mas ele ficou sob os cuidados de um tutor chamado Jacobo Borghini. Sua educação, por exemplo, sua educação foi realizada em um monastério, né, que ficava bem próximo de Florença, onde ele teve acesso ao conhecimento básico que era ensinado no período renascentista, né? Então, a experiência do jovem no monastério desenvolveu o desejo de seguir a vida eclesiástica, né? O que seu pai não permitiu, né? A orientação do pai, que era fazer a medicina. Isso porque Vicenzo queria que Galileu tornasse um médico, pois era uma carreira que traria maior retorno financeiro, né? Então o pai não queria que ele fosse padre, né? Ele queria ser padre, mas o pai não queria que ele seguisse, né, essa vocação. A vida adulta de Galileu. Vamos ver que Galileu foi matriculado em medicina na Universidade de Pisa em 1581, né? Mas ao longo do curso ele percebeu que não teria gosto por essa área do conhecimento. Ele acabou assistindo, né, por acaso, uma palestra de matemática ministrada pelo professor Ostili Ricci. Ele percebeu então que gostaria, na verdade, de estudar matemática, né? Então estava aí, né? Está aí o que o Galileu desejava, né? Entretanto, a gente vê que o Galileu abandonou o curso de matemática em 1585, né? Depois disso, ele conseguiu seu sustento ensinando matemática para estudantes e trabalhando em escola de ensino artístico de Florença em 1589. Ele conquistou uma vaga para trabalhar na Universidade de Pisa, né? Então, ele era inteligente, né? Era muito inteligente, né? E existe a teoria de que nessa época Galileu realizava um feito impressionante, pois ele demonstrou que uma teoria que sustentava desde a época de Aristóteles estava incorreta. A teoria de Aristóteles afirmava que um objeto mais pesado caía em maior velocidade em direção ao solo do que um objeto mais leve. E aí ele acabou entendendo, né, que todo objeto, mesmo que seja leve, ele vai cair na mesma velocidade que cai um objeto mais pesado, né? Ele acabou entendendo que não era bem assim, né, que o objeto leve ia cair mais devagar. Não é bem assim. Agora, é claro, né, que se for um balão, se for, por exemplo, uma bexiga cheia de ar, é claro, né, que ela não vai cair rapidamente. Aí já é outro assunto, né? Aí é outro assunto. Mas se for o assunto de jogar no ar uma coisa mais leve e outra mais pesada, ela vai cair mesma coisa, vai ter a mesma ação. Agora, se for uma bola ou um balão de ar, é claro, né? Ele vai ser mais lento, né? Ao cair, né? Nessa fase de sua vida, o cientista inventou uma espécie de termômetro chamado termoscópio, né? Esse objeto conseguia identificar as variações de temperatura do clima. Além disso, ele criou um compasso que foi muito utilizado pelas artilharias
dos exércitos do momento daquela época, né? Então, esta invenção garantiu a ele uma renda extra que foi importante na gestão econômica da família. Então, os estudos do Galileu na astronomia foi muito importante. Em 1609, Galileu decidiu construir um telescópio depois que a notícia de um fabricante de óculos holandês chamado Hans Lisperger havia inventado esse objeto. Logo de início, Galileu conseguiu construir o telescópio melhorando em relação ao do holandês. Por meio deles, o físico deu início a um trabalho que se estendeu por toda a sua vida, a observação do universo, né? O telescópio, né? Que é para a gente ver o Sol, a Lua, os planetas, né? Então, Galileu, ele sendo cientista, ele começou a estudar nesta área, né? E ele conseguiu ver muitas coisas, né? Ver os planetas, ver a Lua, o Sol, né? As estrelas, né? Galileu já era uma figura muito conhecida na Península Itálica, né? Da Itália, né? Mas seus estudos em astronomia lhe garantiram maior prestígio como intelectual, né? E aí, pouco tempo depois da produção de seus primeiros telescópios, Galileu construiu um aparelho de 30 vezes mais potente do que o de Hans Linders e utilizou para fazer observações diversas e importantes, né? E em uma delas, por exemplo, o astrônomo constatou que a superfície da Lua é cheia de imperfeição, né? Isso foi um choque para várias pessoas que acreditavam que a superfície lunar fosse perfeita, fosse lisa, né? Como de uma pérola. E não era, né? Não era, né? E Galileu, ele foi responsável por descobrir 4 satélites que orbitavam a Terra, né? Que um momento atrás, um momento bem mais no começo, as pessoas não sabiam, né? E ele, através, né, das suas pesquisas, ele conseguiu, né, descobrir 4 satélites que venceram, né, que anda na órbita do espaço, né, que é Júpiter, né? Ele inicialmente ele pensou que fosse estrela, mas ao observar nas suas pesquisas, ele acabou descobrindo, na verdade, que era corpos que orbitava no planeta, né? E isso foi uma descoberta significativa, sim, né? Galileu ainda questionou o modelo ptolemaico, né? A época reconhecida por muitos como real. Nesse modelo, a Terra é o centro do universo e todos os corpos celestes orbitam ao redor dela, né? Então está aí, né? Ele acabou tendo várias descobertas como cientista, né? E Galileu passou a sustentar um modelo copernicano, né? Que esse modelo se desenvolvia por Nicolau Copérnico, que declara que o Sol é o centro do universo e os planetas, incluindo a Terra, giram ao seu redor, né? Então, Galileu conduziu observação em planetas como Vênus, Saturno, né? E vários, né? Vários, porque tem vários planetas, né? A gente
sabe que há vários planetas importantes, e ele começou a pesquisar e ele viu sobre Vênus, Saturno, Plutão, né? Mas Galileu, sendo um cientista inteligente, que defendia o heliocentrismo, trazia risco, né, para o astrônomo e seus seguidores, né? E muitos acreditam no modelo protilomaico, utilizando passagens bíblicas, né, para defendê-lo, né? Porque a própria Igreja Católica defendia essa teoria, né? E nesse contexto, o trabalho de Galileu começou a chamar a atenção, né? E a gente sabe que no final de 1613, uma mulher influente de Florença, conhecida como Cristina de Lorena, ou Cristina de Florença, questionou um seguidor de Galileu sobre o modelo copernicano, né? E apresentou objeções com base na Bíblia. O físico então escreveu duas cartas para ela defendendo o modelo heliocêntrico com base em argumentos científicos, né? E a carta circulava, né, livremente para a Península Itálica, da Itália, né? Nelas, Galileu afirmava que respeitava e acreditava na Bíblia, mas que ela não era a base para estudo científico. Pouco tempo depois, em 1615, ele foi denunciado, né? A Santa Inquisição é considerado como heresia, né? Então aí começou, né, a perseguição contra Galileu, né? Seus escritos sobre heliocentrismo o havia levado ao banco dos réus da Inquisição, né? Então, na conclusão da investigação de Galileu, não foi condenado. O Galileu ele não foi condenado, mas foi advertido a não defender um modelo copernicano, né? Além disso, ficou determinado que a publicação dos livros de Copérnico devia ser proibido, né? A Santa Inquisição, né, da Igreja Católica, né, disse que devia ser proibido e assim o astrônomo parou de defender o heliocentrismo publicamente e continuou com seus estudos. Mas a gente vê que Galileu, o cientista que queria descobrir sobre os astros em 1632, né? 1632, isso mesmo. Ele publicou um livro com a autorização da própria Igreja Católica, que teve enorme repercussão. A obra é chamada de Diálogos sobre os dois principais sistemas mundiais. E no livro, o cientista foi acusado pelo Papa, né? Vamos ver aqui. Ele foi acusado pelo Papa por causa disso, né? Por defender teoria heliocêntrica, já que o personagem discutiam sobre modelos, né? Copernicano e Ptolomaico. Novamente ele foi acusado pela Santa Inquisição, né? Eles estavam de olho nele e observando, né? Vamos ver que século que foi. Vamos ver aqui o século. O século que foi. Vamos ver, vamos ver. Aguarda um pouquinho, que eu estou aqui pesquisando, estou olhando aqui, para descobrir sobre esse assunto aqui. Que século mesmo, que século que foi. Eu vou indicar, eu vou falar novamente sobre esse assunto,
Mas primeiro eu tenho que analisar aqui. Deixa eu ver, para mim poder explicar. Para ter a explicação, é o século 8, né? É isso mesmo, é o século 8. Ele foi acusado pelo Papa Urbano, é, o oitavo, né? O Papa Urbano oitavo foi, por defender a teoria heliocêntrica. E no julgamento, né, porque ele foi chamado para ser julgado, né? No novo julgamento, o Galileu, o cientista muito inteligente, ele foi ameaçado de tortura e obrigado a negar publicamente o heliocentrismo, que ele dizia que o Sol, né, ele sendo centralizado, né, que ele alegava que a Terra ela girava em torno do Sol, né? E houve o julgamento de Galileu, né, que foi ameaçado de tortura e o Papa, né, pela Inquisição, eles queriam que ele negasse publicamente o heliocentrismo, que é a ciência que ele estudava, né? A ciência do Galileu é que levou a ele ao julgamento. E ele foi condenado a passar o resto de sua vida em prisão domiciliar, né? Por ele cumprir em sua casa nos arredores de Florença. Seu livro também foi banido pela Inquisição, né? Era o tempo da Inquisição, né? E a gente sabe que o falecimento do Galileu foi, nos últimos anos do Galileu na Terra, foi vivido em sua casa, né? Ele teve uma prisão domiciliar devido à condenação e ele saiu somente em ocasiões autorizadas pela Inquisição naquela época. Ele desenvolveu problemas de saúde e até teve problemas de saúde, né? O astrônomo faleceu em 8 de janeiro de 1642. A Igreja Católica só admitiu que estava errado em relação ao julgamento de Galileu em 1992. Aí a Igreja Católica, né, acabou declarando que estava errado, né, sobre o julgamento dele, que eles condenaram ele para uma prisão domiciliar, né? Foi isso daí que aconteceu. Então, o Galileu foi um cientista, né, que estudou astronomia, sobre astronomia, sobre os astros, sobre as estrelas, sobre o mundo. E ele, como eu tenho falado, ele foi inteligente, sim, um cientista inteligente, com certeza, né? E eu quero agora aproveitar também e falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Já que a gente falou alguma coisa sobre as plantas, sobre o catálogo de plantas e sobre o Galileu, né, o cientista Galileu, eu quero falar também rapidamente também sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ver aqui a Declaração dos Direitos Humanos para todas as nações, tribos, povos e língua, que foi elaborado por uma comissão das Organizações das Nações Unidas, que é a ONU, né? Entre 1946 e 1948, que entrou em vigor após uma Assembleia Geral da ONU, e foi em 1948.
esse documento, que vem ser Declaração Universal dos Direitos Humanos, é composto por 30 artigos, os quais determinam os direitos básicos que todos os cidadãos, ou seja, seres humanos, devem possuir, independentemente da raça, religião, posição social, gênero e etc., né? Os direitos universais é para todos, né? Então a gente que vê que isso é para todos, né? E tem uma importância fundamental, com certeza, pois ajudou a conciliar ou consolidar, né? A ideia dos direitos humanos, fortalecendo, né? Mais a união dos povos, né? Tribos e línguas, na busca de melhoria para a humanidade no combate à desigualdade, né? Então, a elaboração, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em 1946, né? É muito importante que essa declaração incentiva a ter mais união, a respeitar a cidadania de todos, né? Hoje nós vivemos tempos que querem a inversão de valores, né? Muita inversão de valores, querem hoje defender a injustiça, defender a corrupção, defender a criminalidade, muitas vezes, defender aquele que anda errado e condenar aqueles que querem justiça, né? Porque até a própria Bíblia mesmo, a Bíblia, tem uma parte que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão, né, saciados, né? Porque serão abençoados, aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas a gente vê que tem muitos com sede e fome de injustiça, né? Isso daí nós não podemos aceitar. Então, as inversões de valores, né? Essas polarização, tá tendo muita polarização, né? Isso é que causa muito problema, né? Eu mesmo discordo, né, que por exemplo, que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul seja dividida. Eu discordo, porque eu acho que uma nação como a Coreia do Norte, ou seja, a Coreia do Sul, ela tem que ser uma só nação e pensar um só pensamento, né, de viver unidos, né? Mas o que é? A Coreia do Sul, que é um país cristãos, né? Tem muito, o cristianismo ali, né? Está na Coreia do Sul. E o comunismo na Coreia do Norte. Então, o comunismo dividiu, né? Porque o cristianismo e o comunismo não se associa. É a mesma coisa da luz com as trevas. Se acendeu uma lâmpada no lugar escuro, então a escuridão desaparece. Assim também é o cristianismo com o comunismo. Se alguém fala que é cristão e é comunista, ele está enganado, porque o comunismo sempre trabalhou para destruir o cristianismo, né? E o cristianismo é que trouxe os direitos, que trouxe a família, que trouxe a liberdade de trabalho, a liberdade de trabalhar, o livre comércio, que trouxe a igualdade e o respeito entre todas as pessoas, né? Então, o cristianismo trouxe
tolerância. O cristianismo sempre foi mais tolerante, né? A gente vê outros tipos de ideologia por aí que não tem tolerância igual o cristianismo. O cristianismo tem tolerância que muitas vezes eles querem aqueles radicais, né? Psicopatas, né? Querem muitas vezes exterminar o cristianismo, mas o cristianismo tem trazido tolerância, respeito, mais amor. Não é aquela ideologia que fala tanto, né? Fala tanto em socialismo, mas não dá uma ajuda, né? Uma ajuda de caridade para ninguém. Socialismo, comunismo, mas muitas vezes quer pregar a intolerância, quer muitas vezes ser intolerante, né? Quantos grupos, né, a gente vê que as faculdades, né, as universidades hoje estão contaminadas, né, pela intolerância, né? Que as pessoas que pensam diferente, eles podem ser agredidos, né? Podem apanhar. Isso daí não era para acontecer. Isso daí não era para acontecer, porque os direitos da Declaração dos Direitos Humanos não prega e nem incentiva isso. E a gente vê que a Declaração dos Direitos Humanos para todas as nações foi elaborada em 1946, né? Depois, né, que passaram durante a Segunda Guerra Mundial, episódios marcantes do maior conflito da história da humanidade entre o Holocausto e o lançamento da bomba atômica sobre as duas cidades japonesas, né? A Hiroshima, né? Holocausto, né, dos judeus, que eu podia comentar, mas não dá para mim comentar muito sobre esse assunto, né? Em que houve a intolerância, né, e que começaram a desumanizar os judeus. E a gente tem que aprender e tomar como exemplo, porque assim como desumanizaram os judeus, ou israelita, né, os israelitas, vamos falar assim, eles começaram a desumanizar os israelitas e xingar de todo nome, né? Dizer que eram porco, eram as piores vermes que existem, né? Começaram até a chamar de vermes, né? Que devia ser exterminado da terra, né? Assim que começou. Aí isso levou, né, à desumanização e à discriminação dos israelitas, né? Aí foi partindo para o Holocausto, né? Holocausto, né? E assim também é hoje, né? A gente vê esses radicalismos aí, né? Eu já tenho comentado que as pessoas querem desumanizar e discriminar as pessoas, né? Agora, por exemplo, tem um jogo, né? Tem um jogo, por exemplo, Brasil com a China, o Brasil jogando com a América do Norte. E aí eu estou lá, onde eles estão jogando, lá perto do campo. Aí eu vejo lá uma pessoa que é negro. Aí eu pego e vou abrir a minha boca e dizer, vou chamar as pessoas de macaco, né? Macaco, boi, isso e aquilo. Eu tenho que vigiar minha boca, né? Chamar as pessoas, xingar as pessoas porque é negro ou porque é branco, né? Xingar, tanto seja branco, seja negro, qualquer pessoa chamando, ofendendo as pessoas.
para dar problema, até problema na justiça, as pessoas têm que calar mais, falar menos, vigiar nas suas palavras, né? Porque até na Bíblia está escrito que pelas suas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Até na Bíblia fala isso daí. Mas as pessoas muitas vezes abrem a boca e que nem um esgoto, né? Quanta gente que abre uma boca que nem um esgoto, né? Que só sai sujeira, né? Só imundície, né? Só tudo aquilo que não presta, né? Sai no esgoto. Então as pessoas abrem a boca e fica falando besteira, falando coisa que não deve. Então, essa desumanização hoje, nos tempos em que tem inversões de valores, né? Abre a boca, começa a xingar as pessoas, fazer discriminação, né? Marcar a morte daquela as pessoas, desejar a morte, é o que fizeram com os israelitas, né? E aí surgiu o Holocausto, né? A desumanização, né? Então, a gente sabe que haviam se cometido muitos crimes durante a guerra, né? E eram julgados nos tribunais militar montado em Nuremberg, né? Durante os meses de atuação desse tribunal, detalhes de como os alemães mataram 6 milhões de judeus, né? Foi quando Adolfo Hitler, né, que sendo do Partido Socialista, né, ele assumiu o poder e ele matou mais de 6 milhões. Estava sendo desvendado, né, tudo isso, né, que ocorreu com os horrores do Holocausto, né, a desumanização dos judeus, dos israelitas, como hoje, né, a gente vê a desumanização também dos cristãos, né? Em muitos países aí, pessoas desumanizando os cristãos, né, e até assassinando o cristão. Isso a gente não pode aceitar, né? E nem pessoas inocentes, pessoas presas, né? Tem muitas pessoas que são presas inocentes, presos políticos, presos porque deu opinião, porque não concordou, né? E eu acho que essas pessoas não bom que eles ficam presos, mas eles têm que ser postos em liberdade. Agora, quem comete crime, aí já é diferente, né? Então, foi nesse contexto que as grandes autoridades do mundo, por meio de recém-criada Organização das Nações Unidas, que foi, né, uma reunião, uma organização para resolver e organizar, né, um documento, né, que venha incentivar as nações e até fazer, né, reuniões para defender os direitos básicos, né, para toda a humanidade, né? E mesmo com esses direitos de declaração universal, a gente vê que ainda há injustiça, né? Assassinato, discriminação, bullies, né? E assim por diante, né? Então, esse essa iniciativa que surgiu sobre os direitos universais tem objetivo, deixa eu falar mais devagar, é que a gente quer aproveitar o tempo para falar. Então a gente fala muito rápido, né? Então essa iniciativa teve como objetivo sobre a Declaração dos Direitos Universais a evitar genocídios, horrores, discriminatório, bullies
preconceito contra as pessoas, né? Que foram cometidos na guerra, né? Na guerra, e muitas guerras que surgiram, né? Então, o Comitê de Redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborado, sim, por um comitê, né? Formado a partir de um secretariado organizado pela ONU, né? Que ficou responsável por tratar desses assuntos relacionados aos direitos humanos, né? Então está aí, né? Isso é muito importante, sim, para todas as nações, né? O problema é que a ONU é necessário pessoas que defendam também a família, defenda o conservadorismo, defenda também os bons princípios. É necessário também que haja mais infiltração e envolvimento do cristianismo também, né? Que o cristianismo tem que estar envolvido, não somente o cristianismo, mas os defensores, os apologéticos, né? Que defende a apologia dos princípios familiares, dos conceitos do capitalismo, dos conceitos do livre mercado, dos conceitos de trabalho, dos conceitos contra a escravidão, né? Escravidão, trabalho contra trabalho escravo, né? Deve haver pessoas que possam defender os valores e os direitos humanos na realidade, porque se fala muito, mas não se cumpre, né? Hoje o que acontece? Fala muito e não se cumpre. A gente vê que no Brasil tem as leis, existem as leis para cumprir, mas a gente vê que está havendo inversões de valores em muitos lugares do Brasil, né? Entre as autoridades está havendo inversões de valores. Pessoas que, por exemplo, dia 8, né? Dia 8 de janeiro foi, né? Aquelas manifestações lá que prenderam, né? Aquelas pessoas, né? Pessoas de idade, pessoas sofrendo, pessoas que estão presas que precisam ser soltas, né? Todas essas pessoas precisam ser soltas para cumprir e cuidar das suas famílias, né? Viver uma vida digna. Agora, quem pratica o mal, ele deve pagar. Agora, se comenta muito que essas pessoas que foram presas, né? Devido às manifestações lá em Brasília, aquela depredação, se comenta que foi tentativa de golpe, né? Mas não, ali não tem tentativa de golpe, porque o golpe que se é aprovado é através de armamento, fuzil, metralhadora, né? Foguete. Isso daí é tentativa de golpe, mas eles estavam muitas senhoras com bíblias na mão, lá se manifestando, né? Muitas pessoas lá com bandeira na mão se manifestando, né? É claro que as pessoas que quebram as coisas, eles têm que pagar, né? Mas isso daí surgiu muitas vezes, né? Tanto aqueles que se dizem defensores do socialismo também já depredou muitas vezes, né? Muitos anos atrás aí, né? Pessoas que cometem depredação, pessoas que fazem coisas que não devem. Não devemos quebrar nada. Manifestação, tudo bem, mas quebrar o patrimônio público não é bom isso daí. Agora, muita gente foram presas inocentes. E isso
é contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que tem 30 artigos, né, relativos aos direitos básicos dos seres humanos, que é muito importante. E todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos, né? São dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, né? Então não podemos ficar xingando as pessoas, desumanizando as pessoas, seja ela negra, seja ela branca, seja ela um anãozinho, né? Porque aqui também no Brasil, eu acredito que em muitos lugares, em todo lugar, tem anão, né? Não vamos discriminar o anãozinho, não vamos discriminar o negro, não vamos discriminar crianças, jovens, pessoas de todas as idades, né? Respeitar também os aposentados, respeitar os mais velhos. Então, isso é importante, né? A princípio, esses artigos foi elaborado, né, utilizando a expressão todos os homens, né? Então, a Declaração Universal é para todos os seres humanos, né? Que foi substituído por todos os seres humanos, a fim de evitar que seu conteúdo fosse manipulado por questão relativa a gênero, né? Tanto o gênero masculino como o feminino, né? A forma como sentença desse artigo foi construído e passa a ideia de que a dignidade humana vem antes dos direitos, né? Então, é importante mencionar que a Declaração dos Direitos Humanos aborda ainda a questão relativa ao trabalho ao afirmar que todo ser humano ele tem direito de procurar livremente o emprego que lhe oferece questão justas e favoráveis, né? O documento também fala dos direitos do ser humano de ter feito férias remuneradas, né? E acesso a fazer lazer, cultura, assim por diante, né? Então é um desafio para a futura geração, né? Não se pode negar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi um avanço para a humanidade, né? Mas que há muito a conquistar, né? Porque a gente está vendo muita discriminação, muita injustiça em todo o mundo, na África, né? Na África surgiu muita injustiça, né? Quantas ditaduras, né? A gente vê, por exemplo, a ditadura do Idi Amin, né? O Idi Amin, o Idi Amin, que lá na África, né? Na Uganda, né? Que ele massacrou e matou, né? Milhares e milhares de negros lá, né? Então, não é só o branco, não. E eu acredito que o Brasil não é um país racista, né? Embora alguém quer dizer que o Brasil é um país racista, mas eu digo ao contrário. O Brasil aceita todo tipo de raça. Aqui tem alemão, tem francês, tem inglês, espanhóis, venezuelano, cubano, chinês. Aqui tem. Aqui é um país hospitaleiro, né? Então não é bem assim, não. Existe sim pessoas que racista, existe pessoa racista, mas não é porque as pessoas brincam, né? Hoje tá difícil, né? Porque se as pessoas brincarem com alguém, dizer, ô negão, e aí, negão? Então, se as pessoas não gostar, ele vai querer levar a pessoa na justiça porque chamou ele de negão. Ser negão
não é ser discriminado. Ser negão é ser bom, é. O que tem que ser negão? É a mesma coisa eu dizer que eu sou brancão. Não tem problema. É bom, eu também não preciso viver pedindo perdão para todo mundo, né? Que isso daí também é excesso, né? Como eu já tenho falado, eu já gravei em vídeo que não é motivo para gente chegar no negro e falar assim, ó, oh, você me perdoa, porque a geração do passado foi mal, escravizou, mas existiam também aqueles, por exemplo, os ditadores negros, né, que massacravam o seu povo. Como eu tenho falado sobre o Idi Amin, né? O Idi Amin e outros aí que, sendo ele negro, ele massacrava o seu povo. Também existiu também a escravidão de negro escravizando negro. Não só isso, já existiu e existe por aí ainda de maneira velada, oculta, branco escravizando branco, negro escravizando negro. Existe, mas isolado, né? Que muitas vezes não é descoberto, mas eu acredito que tudo que faz de errado acaba sendo descoberto, né? Mais cedo ou mais tarde, tudo que a pessoa faz de mal vai ser descoberto, né? Então está aí, estas são as dicas, né? Os direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso daí é para todos os povos, tribos e nações, e não podemos usar palavras para desumanizar as pessoas. Mas amar as pessoas, querer bem as pessoas, desejar o bem em vez de desejar a morte, né? E querer bem as pessoas. Se você ou eu não podemos ajudar a pessoa, vamos pedir ao Criador para abençoar, abençoar essas pessoas. Se a gente não pode ajudar, a gente, pelo menos pela fé, acredita que o Criador, que fez todas as criaturas, porque as criaturas que são a humanidade, foi Deus que fez. É o projeto de Deus. Então, vamos pedir a Ele que abençoa povos, tribos e nações, né? Que com certeza Ele tem seus milhares e milhares de anjos, né? Porque o exército de Deus é muito mais maior do que o exército da terra, são milhares. Então fica aí e até a próxima oportunidade, né? Até a próxima oportunidade, se o Criador permitir. Até a próxima.